Meu nome é Daniel Fernando e eu criei esse canal para você, homem, que quer se capacitar, gerar renda extra e recuperar o controle da sua vida. Hoje aconteceu um fato curioso aqui na Universidade de Colômbia. Eu estava me preparando para começar a aula do mestrado e, de repente, o alarme do prédio tocou. Então, a gente teve que sair às pressas. A gente não sabia se era uma simulação de incêndio ou se era, de fato, um treinamento. Mas a gente teve que sair às pressas. E uma coisa que me veio à mente foi, poxa, eu estou no 8º andar, será que eu vou precisar descer 7 lances de escadas? Ninguém avisou, só deu tempo de correr, só deu tempo de pegar as coisas e ir para as escadas, porque o elevador você não pode usar. E quando a gente chegou na escada, o alarme parou de tocar. E aí, de repente, uma pessoa que estava na nossa frente disse, ok, parou de tocar o alarme, então a gente não precisa descer. Então a gente voltou para a sala, estava eu, estava o professor, estava o tradutor, o intérprete, e a gente retornou para a sala para começar os trabalhos lá do início da aula. Aí de repente, quando a gente estava se preparando para começar a matéria, veio outra pessoa, uma senhora, e disse, o que é que vocês estão fazendo aqui? Vamos descer agora, rápido, rápido, rápido. E aí foi aquele furdunço, a gente pegou as coisas e saiu correndo. Descendo as escadas, a gente desceu 7 lances de escadas. E assim, foi uma correria porque a gente não sabia se tratava de uma simulação ou de fato se era real. A gente precisou correr, a gente precisou agir, não teve planejamento, era só pegar as coisas e cair fora, né? E descer e seja o que Deus quiser. Isso me faz pensar que existem áreas da nossa vida que às vezes tocam alarme. Às vezes é o desemprego, às vezes é um problema de saúde, às vezes é uma urgência. E não dá para a gente executar um planejamento, sentar e ver qual é o melhor caminho. Não, a gente tem que agir. É por isso que o ideal é sempre estar pronto, preparado para essas coisas que vão acontecer na nossa vida. A gente sabe que elas vão acontecer, a gente só não sabe quando vão acontecer. Isso vale para falar em público, vale para mudar de carreira. Se você nunca treinou antes, você vai travar. Igual alguém que nunca desceu 8 escadas, vai congelar lá em cima. Em 2019, eu estava almoçando na casa do meu pastor e ele me perguntava, e aí, Daniel, quais são os planos para o ano que vem? Quais são os investimentos que você está tentando fazer? Eu falei para ele, olha, pastor, a minha inclinação para o ano que vem é de que eu preciso economizar, de que eu preciso diminuir os meus gastos, de que eu preciso ter um controle maior sobre as minhas finanças. Hoje eu percebo que aquela decisão foi muito acertada, porque em 2020 a gente teve a pandemia e eu vi que eu tinha menos gastos do que no ano anterior. A gente viu que pessoas estavam desesperadas, pessoas estavam sendo desempregadas, pessoas começaram a pedir mais ajuda e em virtude do meu planejamento do ano anterior, eu pude ajudar mais pessoas, eu pude dar mais cestas básicas, eu pude auxiliar com algum medicamento. Mas também vi pessoas que o comércio faliu, pessoas que entraram em desespero, pessoas que tinham empresas e não sabiam o que fazer, porque não houve um planejamento anterior. A época da pandemia era a hora de agir, não a hora de planejar. Então, se hoje eu fosse dar um conselho para você, seria esse. Monte a escada de emergência da sua vida antes que o fogo comece. Estude, se capacite, desenvolva uma segunda fonte de renda, monte a sua reserva de emergência, porque quando vier o caos, só quem se preparou é que sobrevive com dignidade. Comenta aqui embaixo, estou me preparando antes que pegue fogo. E se você quer mudar esse jogo, mesmo depois dos 40, se inscreva aqui no canal. Aqui é para quem quer fazer o básico com consistência, antes que a crise bata a porta.